Cadê? Não está gravando? Agora sim. Ele deveria perguntar para vocês se vocês aceitam. Por Aceitem, favor. por favor. Vocês aceitam que esta reunião seja gravada? Sim. Sim. Muito bem, muito Sim. bem. Muito bem. Então vamos lá. Mércio. Sim. Não, peraí, deixa eu voltar para Amanda. Amanda, volta. Tô aqui. Você vai ter algum tempo para conversar ou não vai ter? Na verdade, neste momento, eu não posso ter. Tá, então, Porque eu beijo. tenho um grupo me esperando. Vai com Deus. Mas assim, mas professora, eu quero muito conseguir conversar contigo, eu só não sei que horário a gente consegue fazer isso. Não se preocupe, a gente vai arrumar um jeito de fazer isso, tá? Tá bom. Peço desculpas, Mas viu? acompanha a gravação depois, tá bom? Acompanho, obrigada. Ok. Mércio. Sim. Qual é mesmo o seu tema? Então, eu vou aproveitar e já vou falar, já reformulei o tema, ficar mais tranquilo. Em cima das orientações que a senhora passou, eu já fui fazendo os registros aqui, me encaixando nos problemas que tem que resolver. Entendeu? Assim, seria o comparativo na produtividade entre os professores do ensino fundamental 2, ciências e matemática, no uso das ferramentas tecnológicas institucionais. Tá. Esse O seria que meu tema. são ferramentas tecnológicas institucionais? No caso, tem o Google Drive, a agenda e o Meet para gravação, para comunicação. Entendi. Você falou de uma legislação desde 2016. Isso, é porque a partir de 2016, os professores da Rede Pública do Estado de São Paulo, ele disponibilizou para os professores uma legislação que o professor deveria, no caso, usar o diário digital pelo Estado, né, e usar o e-mail institucional. Até mesmo as escolas, tanto os gestores, eles usam muito o Gmail, e eles não sabem que o Gmail é algo comercial, né? Eles não sabem nem qual é a definição de e-mail. Então, o governo tem um e-mail institucional, tipo, professor.educacau.sp.gov.br. E aí, o que eu observei como problema do que a senhora comentou, né, que seria a pergunta? Eu vejo que eles acabam usando ferramentas que não são de forma institucional e que não dá produtividade, né? E, assim, aí... Por que não dá produtividade? Não dá produtividade, que foram ferramentas que os professores e gestores acharam que era melhor para aquela ocasião, mas não fizeram a pesquisa qual que é a ferramenta mais adequada. Igual, por exemplo, o pedreiro vai construir uma casa rapidamente, né? Ele pode usar, ele pode carregar o concreto nas costas, pode ter um guincho para levantar o concreto. Então, tem as ferramentas institucionais que dá produtividade, né? Mas a problematização que os professores têm acesso, mas, porém, eles não sabem usar e não se interessam, de certa forma. Então, isso que você está afirmando, eu vou te dizer que eu discordo. Sim. Eu acho que essas ferramentas institucionais mais me atrapalham do que me ajudam. Eu vou então, por exemplo... desculpa. Deixa eu terminar, peraí. Perdão. Por exemplo, aqui na UFABC, a gente tem o Tidia. Sei. Eu odeio o Tidia. Ele não me ajuda. O Tidia não tem Padlet. Os e-mails institucionais da UFABC, quando eu mando o e-mail da UFABC, ele demora umas 2 horas para chegar. Quando eu mando o Gmail, puf, chegou. Então, aí nesse caso, aí eu falo assim por experiência, por exemplo, né, para ficar mais para entender qual é a relação. Para eu fazer contato com os professores, como eu sou professor coordenador de 6 professores, tem a opção de mandar algum comunicado pelo WhatsApp, que é o mais comum que eles usam, ou, de certa forma, tentar fazer o contato através da agenda, né, institucional, que é mais prático. Então, quer dizer, tem várias ferramentas que ele acaba usando e acaba ficando perdido. Nada é mais prático do que o WhatsApp, Mércio. Não é, não. Nada é mais prático do que o WhatsApp. Para marcar um churrasquinho Ubatuba no final de semana, tudo bem, mas para trabalhar não dá certo. Eu trabalho o dia inteiro com o WhatsApp, dá super certo. Fica muito... Não é, Cristiano? Como é que a gente se comunica, Cristiano? O WhatsApp é bem... como que é? Em tempo real. Tempo real. Cristiano fica me mandando mensagem à noite. Isso é verdade.
o Telegram também é melhor que você tem todo o histórico, independente do momento que você entra. Já o WhatsApp, dependendo do... Por exemplo, o grupo começou em uma semana, você entrou hoje, você vai perder todo aquele histórico lá de uma semana atrás. Entendi. Ah, eu mando tudo de novo. Ixi. Tá certo. Ô, Não, Mércio, olha aqui, Oi. brincadeiras à parte. Não, tranquilo. Eu tô te fazendo esses questionamentos. Os questionamentos são os mesmos para todas as pessoas, né? Certo. Você usou uma expressão que foi assim, baseado em experiência própria. Então, na Certo. monografia, Não pode. toda experiência própria vai precisar ser comprovada ou por autores que fizeram um estudo científico sobre isso, né? Ou por dados reais observados. Então, por exemplo, você fala assim, ó, as ferramentas institucionais, elas dão mais produtividade. Então, você vai ter que trazer, no mínimo, dados estatísticos do uso dessas ferramentas e da consequência desse uso que está mostrando que foi mais produtividade. Porque, por enquanto, o que você está apresentando é uma hipótese. Certo. Né? E contra a sua hipótese, a sua opinião de que traz mais produtividade, eu tenho 1 milhão de outras experiências que contradizem a sua, entende? É por isso que num trabalho acadêmico, nós não podemos achar nada, né? Nós temos que trazer estudos que tenham sido realizados ou dados concretos. Né? Vocês devem ter visto lá na metodologia, na disciplina de metodologia, a coisa dos dados primários e secundários. Vocês já viram isso? O que são os dados primários? São aqueles que você vai lá na escola, entrevista as pessoas. Ah, você acha que trouxe produtividade? Sim, eu acho. Ah, não, eu achei muito difícil, porque é demorado, porque não carrega, porque eu não consigo abrir no celular, eu só posso ver no computador. Olha os dados primários te dizendo que não traz produtividade, né? Os dados secundários são esses que foram feitos por outros autores e tal. Então, veja, você vai ter que trazer essa problematização aí, nós estamos ainda pensando na problematização, e essa problematização, ela não é um achismo, né? Não é porque você acredita, porque assim, eu posso achar melhor para mim o WhatsApp. A Joyce pode não gostar. Né? Então, são gostos pessoais. Eu administro a minha vida acadêmica por e-mail e por WhatsApp. Né? Aquilo que precisa de documento é e-mail, o que não precisa é WhatsApp. E eu tenho vários grupos, e para mim está super legal. E dentro desses grupos, há pessoas que odeiam o WhatsApp. E aí eu falo, sinto muito, você vai ter que usar o WhatsApp, porque é a minha forma de comunicar. Né? Mas quando ela for coordenar o trabalho dela, eu vou entrar na dela. Mas eu não estou fazendo um estudo acadêmico. Você vai fazer um estudo acadêmico. E aí você vai precisar problematizar, e nessa problematização você vai ter que trazer por que as ferramentas institucionais, por que não sei o quê, porque tem uma outra questão que você não citou, e aí eu vou trazer para o seu tema aí, que é a questão de segurança da informação. Né? Por que usar o institucional? Por uma questão de segurança da informação. Por exemplo, neste momento aqui, nós estamos gravando esta nossa aula no Google Meet, né, que é uma ferramenta institucional. Quando terminar, a gente vai ter um arquivo dessa aula, eu tenho como comprovar que tais pessoas estiveram aqui, né? Então, vejam, eu não faço reuniões no Google Meet, exceto quando eu dou aula. Né? Porque eu já vi lá no Zoom, por exemplo, outro dia eu estava participando de um evento na Argentina, e aí começou a entrar um monte de banda de rock, foi bem legal. Não tinha nada a ver com o evento. Né?
Então, tem uma questão, outra questão, estou trazendo um exemplo, né? De mais um tema de problematização. Então, quando a gente vai problematizar, é como eu fiz para o Denis, né? Ele falou, fez toda a argumentação dele, tem que citar o capitalismo também, não tem jeito, ele vai precisar citar. Assim como você vai precisar citar outras questões, tá? Joyce, tua Eu vez. posso só fazer um comentário brevemente? Fala. Então, inclusive, uma das linhas que eu, no caso, que eu pensei de fazer ir para a pesquisa, exatamente por conta da questão das evidências, porque nós somos cobrados bastante de evidência. Não tanto a questão da comunicação. É que eu sempre falo com eles, né, assim, aí eu vou buscar referências, né? Porque quando eu tenho alguma informação com outro colega pelo WhatsApp, ou informação no caso, não é uma evidência comprovada que serve. Então, o foco que levou a pensar nisso é que eu tenho que mostrar a evidência do meu trabalho, né, do que eu pratico, entendeu? Aí, no caso, o sinal acaba trazendo segurança ponto disso aí. Olha, aí eu tenho coisas no meu WhatsApp que não só são evidências, como colocam em risco a estabilidade de algumas pessoas, né? Vamos lá, Joyce, me lembra do seu trabalho. Uso de jogos como metodologia em educação ambiental. Muito bem. Aí eu havia colocado como objetivos específicos pesquisar teorias pedagógicas, né? Quem foram os educadores que estudaram, fizeram esses levantamentos. Pensei também em ver em quais momentos do currículo paulista esses temas aparecem. E também Quais temas? educação ambiental. Ah, tá. Em quais momentos aí. E também fazer aí uma revisão da literatura, ver como que foi a aplicação desses jogos de educação ambiental, como que foi o resultado disso. Tá. Muito bem. Ô, Joyce, você está perto de fechar o seu tema, né? Mas eu queria que você me respondesse. Para atingir o seu objetivo, o que você precisa fazer? Ou seja, em outras palavras, o que é necessário fazer, não a Joyce, mas qualquer pessoa, o que é necessário fazer para atingir os objetivos descritos pela Joyce? Em outras palavras, como chegar nesse objetivo? No final de tudo isso, fazer uma análise geral? Não sei. Acho que foi isso que eu entendi da sua pergunta. A minha pergunta é como você vai atingir seu objetivo. Você está com o seu objetivo aberto aí? Tô. Leia o seu objetivo em voz alta aí para mim, por favor. Então tem que ser em voz alta, né, gente? Objetivo geral. Examinar a eficiência de jogos lúdicos no processo de ensino e aprendizagem e educação ambiental, através da análise comparativa disponível na literatura. Muito bem. Aí esse é o geral e os específicos. Não, esquece os específicos nesse momento. Muito bem. Lendo esse seu objetivo, me diga quais são os passos que você entende que você tem que tomar para chegar nesse objetivo, para atingir seu objetivo. Acho que primeiro rever quem já fez isso, quem estudou isso, né, esses mais antigos, e também ver como que ficou isso na prática. Seriam os dados secundários, né, que eu iria analisar, já que eu estou pensando na revisão da literatura. Como você vê como isso ficou na prática? Não entendi. Como você sabe? Você falou assim, eu quero ver como isso ficou na prática. Como você vai observar isso? Eu vi que tem alguns artigos em que o pessoal, eles aplicam um determinado jogo numa escola e no final eles têm a conclusão, como que foi o aproveitamento, etc. Então, eu pegaria esses dados dali, não seria uma experiência minha direta, porque senão acho que seria só uma experiência, né, se fosse o caso. Se eu for olhar vários, eu consigo ter um olhar um pouco mais amplo, talvez até melhor, porque é diferente quando você analisa o do outro e você só analisar um caso. De 1 para 10, vamos dizer assim. Qual é a diferença, Joyce?
Eu acho que é mais na quantidade mesmo. Porque mesmo se eu pegar somente, vamos supor que na literatura encontre, sei lá, 10, 15, 2 que seja. Vamos supor que você encontre 2. De 2 para 1 que eu faça, eu ainda só vou ter um olhar em comparação desses outros 2. Então, são mais olhares. É mais na questão de complementar do que... Mas no teu interesse, você quer saber quantos olhares diferentes há sobre esse objeto, ou você gostaria de se aprofundar neste objeto, conhecer ele melhor? Porque você usou uma expressão, você falou assim, olha, eu vou fazer uma revisão para ter um olhar amplo, né? Um olhar amplo, ele não é dado, o entendimento amplo do objeto, ele não é dado por 2 olhares. Sim. Nem por 1 e nem por 10. Se a gente pensar só no Brasil, vamos pensar só no Brasil. Quantos jogos, quantas escolas, quantas salas de aula, quantos professores, quantas experiências. Para ter um olhar amplo, a gente precisaria de ter muitas experiências a serem observadas. Nenhum problema de você querer ter um olhar amplo, tá? Eu não estou te criticando. Estou apenas mostrando que o resultado que você vai obter será diferente, né? Então, o meu questionamento a você, Joyce, a resposta para o meu questionamento, quando eu pergunto como você vai chegar no seu objetivo, e isto é para todos, como você vai chegar no seu objetivo, a resposta a esta pergunta é aquela seção do trabalho em que você diz qual é a sua metodologia. A metodologia de pesquisa, ela descreve o como você chegou em um determinado objetivo. E aí, eu acho que vocês, se não tiveram, já vão ter logo, já eu não sei em que ponto está a disciplina, eu não tive tempo de entrar lá para ver a disciplina, apesar da professora Paula ter compartilhado. Existe lá a questão do quantitativo e do qualitativo, né? O quantitativo, Joyce e todos, ele nos responde uma amplitude a respeito do objeto. Mas quando eu olho de forma ampla, eu não olho de forma profunda. O que me dá profundidade é o qualitativo, né? Então, é aquela experiência única que eu aplico na minha sala de aula, com um determinado jogo, e que eu consigo observar de perto e perceber todas as experiências, tudo o que está acontecendo ali. Então, no seu caso, você coloca no seu objetivo, isso é interessante, eu quero... você coloca que você quer estudar. Você pode repetir, ler de novo o seu objetivo? Examinar a eficiência de jogos lúdicos no processo de ensino e aprendizagem em educação ambiental. Ok, para um pouquinho só. Primeiro que jogos, em geral, eles são lúdicos, né? Eles são lúdicos. Então, primeiro, é importante vocês conceituarem os seus termos, né? Por exemplo, eu vou voltar aqui no Mércio, ele fala de ferramentas tecnológicas. Isso é um pleonasmo, porque as ferramentas são tecnológicas, né? Então, a caneta é uma ferramenta tecnológica, né? Então, jogo lúdico é um outro pleonasmo, porque jogo, por definição, é algo que vai levar ao prazer, né? Agora, existem jogos sérios. Então, quando você falou jogos lúdicos, eu fiquei pensando, será que ela está pensando em jogo educacional ou em outro jogo qualquer, que não seja de fins educacionais, né? Então, isso é a primeira coisa que você tem que definir, se você vai trabalhar com jogos educacionais ou não, mas todos eles são
precisam ser lúdicos, porque senão não tem graça e ninguém vai jogar. A gente só joga quando é lúdico e é gostoso. Então, você vai ter que definir se são jogos sérios ou não sérios, né? O jogo educativo, educacional, ele é considerado um jogo sério. Então, começou por isso aí. Mas legal. Isso é só uma correção ali que você vai fazer, depois vai explicar no seu texto, ok. Então, vou fazer você repetir. Observar jogos... Fala de novo seu objetivo. Examinar a eficiência de jogos no processo de ensino e aprendizagem e educação ambiental. Para. Você vai ter que definir os jogos, tá? Não deixe de defini-los. Então, eu vi que tem vários artigos voltados para jogos de educação ambiental. Tá, então, ok. São jogos específicos aí. Então, jogos de educação ambiental. Tá, né? tá. No final do seu objetivo, você escreveu assim, através de uma revisão bibliográfica. Né? Ok. Então, olha só, pessoal, o que tem no objetivo dela que facilita o entendimento daquilo que ela quer? Ela está dizendo o que ela pretende fazer, então observar a eficiência dos jogos, é isso que ela pretende fazer. Em que contexto? Na educação ambiental. E de que forma? Qual é a metodologia que ela está sugerindo ali, a revisão bibliográfica, né? Então, veja só, Joyce, a revisão bibliográfica poderá não trazer nem uma visão ampla, nem uma visão profunda, porque a revisão bibliográfica, ela é uma metodologia exploratória, né? E esta metodologia exploratória, para um trabalho de monografia, é muito bem-vindo. Porque um trabalho de monografia é um trabalho que tem uma amplitude aí. Vocês têm 3 meses para fazer o trabalho, né? Não dá para ir com muita profundidade, nem com muita amplitude. Então, vocês fazem... Normalmente, a gente faz no trabalho de monografia, normalmente, não significa... Não estou dizendo que não possa haver outras coisas, porque vocês podem ter aplicado, a Daiane pode ter aplicado lá uma atividade de química com ciência cidadã, que ela já tem dados para serem analisados. E aí ela vai fazer a análise daqueles dados. Isso não vai tirar a necessidade da revisão bibliográfica, que a revisão bibliográfica, no final, todo mundo tem que fazer. A questão é, qual é a profundidade dessa revisão bibliográfica? E qual é a amplitude dessa revisão bibliográfica? Eu vou compartilhar com vocês depois. Aliás, eu não sei se eu já compartilhei um material de revisão sistemática da literatura. Acho que não, né, Cristiano? Lá no Tidia? Não, eu vou pôr um material lá para vocês. Legal, vamos lá. Leandro, me Professora, conte. desculpa, Fala. Posso só tirar uma dúvida? Pode. Até para eu poder me organizar melhor. Então, do geral, o objetivo geral está ok. Dos específicos, eu posso manter, então, os teóricos e os... Não vamos falar sobre isso hoje, tá? Ah, tá bom. Então, senão não dá tempo de passar com todo mundo. A gente vai ter outros encontros, tá? Relaxa. Tá bom, obrigada. Leandro, me lembra do seu trabalho. O meu objetivo, conforme eu fui ouvindo vocês, assim, eu fui meio que me desestabilizando e estabilizando de novo, enfim. Eu pensei assim, um pouco do que você explicou para o Mércio, enfim, eu pensei assim, como analisar como as sequências didáticas do Caderno da Cidade contribuem para a compreensão da natureza da ciência pelos estudantes. O que é o Caderno da Cidade, Leandro? O Caderno da Cidade é um caderno com sequências didáticas investigativas. Tá, é da Prefeitura de São Paulo, isso? Isso. Tá, e aí essas sequências são para todas as séries? Sim, tem sequências para todas as séries. Eu acho que no caso eu teria que delimitar, escolher talvez... Exato. Você precisa delimitar. Agora, você precisa... uma coisa importante, né? A problematização. Qual é o problema que você
O problema é assim, eu não sei agora falar o teórico que fala sobre isso, mas eu gostaria que o ensino de ciências transcendesse a memorização, que não ficasse somente na memorização, na transmissão, na educação bancária. Uhum. Então, Então, olha só, não é o problema não é eu gostaria. O problema está dado pelo mundo. O ensino de ciências tem sido baseado na memorização. Segundo, fulano, beltrano, cicrano e nicrano. Conhece o nicrano? Tá? Tá. Aí, esses autores têm falado isso, isso e isso. Já o autor X, o Y, o Z, o W, tem sugerido que blá, 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 blá. Então, neste trabalho, eu vou analisar as sequências didáticas. A minha pergunta para você é como você vai analisar? O que você vai olhar? Você vai olhar o conteúdo, você vai olhar a forma, você vai olhar o processo, vai olhar a aplicação? Eu quero olhar a metodologia. Eu quero verificar se os elementos do ensino por investigação presentes nessas sequências didáticas. Você vai olhar se está presente ou não presente, é isso? Eu acredito que esteja presente, porque ela foi construída com esse intuito, mas eu quero analisar a fundo os elementos, as nuances ali. Por que fazer a pergunta assim é mais investigativo e propõe melhor o aluno a pensar do que fazer uma pergunta assado? Muito bem. Como você vai conseguir fazer essa análise? Qual é o caminho, Leandro, que você tem que seguir para poder analisar isso? E veja, eu quero que você me diga um caminho que eu possa reproduzir, né? Entende? Você tem que falar, professor, olha, eu vou usar tal método, por exemplo, eu vou elaborar um questionário e aplicar esse questionário em todas as sequências. A sequência, então, eu vou te ajudar nisso, porque essa ajuda que eu vou dar a você serve para todos, tá? É assim, ó, gente, eu preciso pensar quais são as características do ensino investigativo. Isso é uma categoria de análise. Eu vou olhar, ensino investigativo, não é que você falou? Isso. Então, quais são as características? O que define o ensino investigativo? A cor azul define, o sabor de morango define, a forma quadrada define. Aí eu vou pegar as sequências didáticas e vou verificar se elas têm cor azul, forma quadrada e não lembro a outra critério aqui. Mas eu tenho que criar critérios, entende? E não são critérios quantitativos, não. São critérios discursivos, argumentativos. E aí eu vou lá e vou verificar. Esse é um caminho. Um outro caminho que eu poderia fazer também, e que me ajudaria muito, seria pegar um ou dois colegas professores e entrevistá-los. Como é que eles sentem, se tem dado certo, se não tem dado certo, né? Se a sequência didática está sendo aplicada conforme está sendo imaginado, e assim por diante. Né? Então, este caminho, como você vai atingir esse objetivo seu, ele precisa ser descrito com critérios. Eu não posso falar, olha, eu vou pegar lá só a professora Mariazinha, porque ela me falou que odeia essa metodologia, eu vou entrevistar a ela. Aí a minha pesquisa fica enviesada, entendeu? Eu tenho que pegar a professora Mariazinha e o professor Cristiano. Ele adora e ela odeia. Né? E aí, o que é enviesado e trazer toda essa discussão. Ok? Ok, professora. Existem algumas ferramentas que outros autores escreveram, enfim.
eu poderia utilizar uma dessas, por exemplo? Claro, claro. Eu não sei quais são, a gente vai ver isso para frente, mas não tem nenhum problema de vocês usarem ferramentas de outras pessoas. O problema é saber se essas ferramentas vão atender o seu objetivo, né? Uhum. Agora, elas podem atender parcialmente seu objetivo, não tem problema. Aí você tem que reconhecer as limitações das ferramentas. Ótimo. Muito bem. Última, Ariadna, você tem 30 segundos. Você está aí? Liga o micro. Isso. Como vai você? Vou bem. Então tá bom. Tem 30 segundos para apresentar o seu projeto. Então, profa, eu estou um pouco em dúvida ainda sobre o tema, mas a princípio eu escolhi a utilização do método científico como instrumento de aprendizagem nas aulas de ciência. E eu coloquei como objetivo analisar a utilização do método científico como instrumento de aprendizagem nas aulas de ciências, identificando a contribuição para a formação didático-pedagógico tanto de alunos quanto de professores. E eu tenho 2 questionamentos, aliás, no meu objetivo eu coloquei 2 questionamentos, 2 perguntas, né? Então, assim, aprender conteúdos científicos ajuda o aluno a compreender melhor o mundo ao seu redor e a interagir com esse mundo? E se aprender os conteúdos científicos forma alunos com uma visão crítica? Ok. Você quer estudar o método científico no processo de aprendizagem, mas as suas perguntas são sobre os conteúdos científicos. Na verdade, então ficou controverso. Eu quero, na verdade, aplicar o método científico. Uhum. Você entendeu aí a contradição, né? Porque os conteúdos científicos, eles são transformados em conteúdos escolares e são colocados nos livros didáticos e são ensinados para o aluno, né? Uhum. O método científico, eu não sei como tem sido, eu trabalho muito com ele, num projeto que eu tenho aqui, que, aliás, que é um curso que ensina essa metodologia, né? Mas ele não tem o foco no conteúdo, ele tem o foco no método, na metodologia. Então, né? Mas eu quero te perguntar, Ariadna, qual é a sua hipótese? O que você acredita? O que você acha? Então, eu pensei, não sei se eu vou conseguir me expressar, passar o que eu quero. Eu pensei em aplicar situações, problemas para os alunos, onde eles tenham que desenvolver o método científico, e em um outro grupo, aplicar atividade, porém sem o método científico. Uhum. E depois comparar existe uma diferença ou não do aluno quando ele tem contato com o método científico e como ele não tem. Então, Ariadna, você me respondeu qual vai ser a sua metodologia. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que ensinar aplicando o método científico é positivo, é negativo, é melhor, é pior? O que você acha? Em que você acredita? Então, eu acredito na educação científica, né? Eu acredito que o aluno, quando ele tem uma educação científica, ele consegue ter uma visão crítica, né, sobre o meio, e ele consegue opinar, ele consegue resolver as situações de uma forma mais coerente. Então, a educação científica é um planeta. O método é mais fechado. Então, você saiu, você estava fechada e foi para a educação científica. Ensinar por meio do método científico, você acredita que é bom ou ruim? É melhor ou pior que os métodos tradicionais? É melhor. É melhor. Então, você tem uma opinião. A sua opinião é uma hipótese. A minha hipótese é que o método científico é melhor do que outros métodos.
né? Porque os outros métodos, aí a gente traz lá a coisa da educação bancária, e aí, por que que a minha opinião, né? Então, a minha hipótese do método científico é porque vai colocar o aluno num determinado contexto, vai levar o aluno à reflexão, blá, 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 blá. Isso é a sua hipótese, tá, pessoal? A hipótese precisa ser respondida na conclusão do trabalho. Tá. Então, gente, olha só, o que eu estou falando para a Ariadna serve para todos. Vocês vão escrever um texto introdutório que vai ter que contemplar o seu objetivo, a sua hipótese, a sua problematização. A sua problematização, ela vai trazer, eu não sei se foi o Leandro que falou, mas eu não olhei ainda os autores. Na problematização, foi você que falou, né, Leandro? Você traz as suas ideias e as ideias dos autores, porque nesse texto introdutório, você está trazendo a sua motivação, né? O que te move é um problema. Então, essas perguntas que eu fiz para vocês aqui até agora, né, são perguntas que, a maior parte delas, que estão lá na problematização. A sua hipótese tem que estar lá, porque você acredita em alguma coisa. Né? Por exemplo, o Denis falou da hipótese dele. Ele falou, não, porque todo mundo acha que eu não lembro as palavras que você usou, Denis, me desculpe, mas todo mundo acha que o vilão do mundo é o século XVIII, XIX. E eu não acho que é bem isso. Eu acho que tem outras questões em jogo, tem outras questões na história da humanidade, blá, 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 que precisam ser tratadas. Isso é uma hipótese. Isso tem que estar descrito lá no trabalho. E na sua conclusão, você vai dizer se você conseguiu ou não confirmar a sua hipótese. A sua hipótese é a sua opinião, tá? Então, lá na sua consideração final, eu prefiro consideração final, tá, pessoal? Mas se vocês escreverem conclusão, eu não vou me opor, mas eu costumo orientar os meus estudantes a usarem considerações finais. A gente está fazendo um trabalho da área de humanas, a gente não consegue bater o martelo e concluir alguma coisa, né? Mas se vocês escreverem também, não vou sofrer por conta disso. Mas, vejam, faltou aqui. Então, eu falei para vocês, né? Para a gente fechar a nossa aula, porque eu preciso ir para o próximo compromisso. Vou dizer a vocês, o seu objetivo precisa contemplar o seu contexto. Se você conseguir escrever no texto do seu objetivo, em 2 linhas, o que você quer fazer, em que contexto isso vai acontecer e como que é a sua metodologia, você vai matar o seu trabalho. Aí você vai pegar um post-it e vai escrever, essa é uma orientação que eu dou há muitos anos. Escreve seu objetivo no post-it, gruda no computador, gruda no celular, põe como capa imagem de capa aqui, para você ler esse objetivo e não fugir desse objetivo, né? Não se percam. Esse é um ponto. Segundo, escrever essa problematização, trazendo a sua hipótese. Terceiro, definir como você vai realizar esta pesquisa. Depois tem outras coisas que a gente vai falar em outro momento. Iniciem, eu vi que a professora Paula pediu para vocês, leiam pelo menos 4 artigos, é pouco, então leiam mais, leiam 10, leiam 12, leiam 20, né? Considerando que um artigo tem 20 páginas, leiam, façam uma pesquisa exploratória, né? Reúnam trabalhos que falem do mesmo tema de vocês. E façam um resumo desses trabalhos, né? Vou dar 10 segundos para cada um que queira, 10 segundos mesmo, que queira fazer alguma pergunta. Contando o tempo.
Tem pergunta, elogiar, muito bom, Eu gostei. tenho uma. Fala, Leandro. Se a senhora pudesse falar de novo essa partezinha que você disse sobre se o nosso texto tiver 3 coisas, a senhora falou rapidamente. O Ele já título do mata o seu trabalho. trabalho. O que você vai fazer, em que contexto esse o quê e como. De que forma? Olha só, vou pegar aqui o exemplo da Daiane, que eu me lembro mais, porque tem ligação com coisas que eu trabalho. Eu quero estudar ciência cidadã. Ciência cidadã é um planeta. Não dá para estudar ciência cidadã numa monografia. Então tem que focar, né? Em que contexto? No ensino de química, é outro planeta. Então tem que focar. Então é na aula de química da escola tal. Ou no tema sobre as moléculas, eu não entendo nada de química, né? O estudo da densidade da água, isso não é química, né? Acho que é física, sei lá. Né? Enfim. E o como eu vou fazer isso? Eu vou aplicar uma atividade na sala de aula, eu vou fazer uma revisão bibliográfica sistemática da literatura. Aliás, eu vou dar uma dica para vocês. Para vocês serem bem-sucedidos no trabalho, o caminho mais fácil é uma revisão sistemática. Porque vocês vão aprender muito com isso. E como nós temos um tempo curto, depois vocês transformam isso no mestrado, né? Se fizer uma revisão sistemática, está com um projeto de mestrado quase escrito. Mas vocês não são obrigados, não. Eu estou dando uma dica aí. Eu não sei, não dá para aplicar atividade, a gente está na pandemia, ensino remoto, blá, blá, blá. Ok, tá? Então é isso aí. Mércio, você queria falar alguma coisa? Eu não ouvi, cortou a ligação. Não, era isso. Não tinha comentado, era o contexto. Faltou anotar aqui, fica claro. Ok. Legal. Gente, vou dar então, ó. Procurem colocar as respostas das perguntas que eu fiz hoje em um texto. Se vocês conseguirem fazer um texto de 3 páginas respondendo a tudo isso, vocês terão escrito a sua introdução. Professora, só uma última contribuição. O que a senhora falou de metodologia, a professora Paula vai estar dando a partir da segunda-feira da semana que vem a aula de metodologia lá, dos artigos das atividades, aula 7. Dá para o pessoal dar uma olhadinha lá, dar uma estudada, tá bom? Beleza? E ninguém Legal. me falou, era para aparecer o trabalho ali aí de diferença de Antártica e Antártica. Mas tudo bem. Como que é, Cristiano? Eu dei a dica para o pessoal procurar a diferença entre Antártida e Antártica. Coitados. Piada interna. Então tá bom. Gente, muito obrigada. A gente vai ter mais momentos como esse, tá bom? E escrevam se tiverem dúvidas. Beijo, abraço apertado, boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Cristiano, obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite, tchau. Fica só um minutinho aí quando eles saírem. Uhum. Boa, turma, eu gostei. Eles são bons, viu? Não é porque meu grupo não, mas eu peguei muito no pé deles desde o começo. Então, assim, ficaram os melhores, né? Quem tinha que sair, saiu, né? Tem que sair mesmo. E tem doutorando, tem mestrando, tem mestre, tem pós-graduado. Aquele professor pesquisador, né? Que é o nosso público. Então, eu fico muito satisfeito com eles. Eles gostaram muito de você ter escolhido, né? Eles, né? Porque houve uma escolha. E até uns que chiavam lá na disciplina, lá, falou, meu Deus, a professora Silvia. Eu falei, pois agora você vai fazer algo bem feito, entendeu? Uhum. Aí no final eles gostaram, estão gostando porque estão saindo na frente. Igual eu postei aqui o endereço nosso da reunião, os outros já é para todo mundo entrar. Nossa, o meu orientador nem deu as caras ainda. Eu falei, calma, gente, a gente está começando com a professora Silvia, vocês vão aparecer,